Continuando a aula sobre o nacionalismo, vamos estudar agora o conceito de nação. Então, se a gente viu o nacionalismo, que é o sentimento de pertencer a um grupo nacional, e esse grupo nacional está contido em uma nação. Então, vamos ver agora o que significa o contexto de nação, que é o conjunto de indivíduos com a mesma identidade cultural. Então, a nação necessariamente não precisa ter um território para o povo, esse conjunto de indivíduos, estar situado. O que importa é que a identidade cultural é a mesma história, a mesma origem. Com essa identidade, as nações buscam a independência, justamente o que une os povos de uma nação, que essa unidade cultural que estimula as nações a buscar independência, buscarem uma porção territorial dentro de um país independente e tentar negociar ou através da força tomar aquele espaço e buscar a independência do seu território e formar um novo país, um novo estado. Não precisa do território para existir, como eu já tinha afirmado. Muitos países possuem várias nações em seu território, porém nenhum deles tem um território delimitado. Em um mesmo estado, pode existir várias nações. A exemplo aqui da Espanha, onde temos o País Basco. Na verdade, o País Basco, o território demarcado, que na verdade não é só espanhol, tem um território francês aqui também, dada a dificuldade então de tomar o País Basco como um país independente, né? Formar um país independente por ser um território situado entre duas nações. Aliás, ser uma nação situada entre o território de dois países independentes. Então a nação é a nação basca, ela tem uma língua própria, tem uma cultura própria, uma origem própria dos povos celtas. Esse território aqui é um território onde as pessoas bascas estão localizadas, mas não é um território demarcado oficialmente. É sim o território demarcado oficialmente da região basca da Espanha, mas os bascos moram também na França. Então, para você delimitar aqui um território, teria que ver e tomar a independência, teria que ver o território entre a França e a Espanha e declarar a independência do País Basco. Também a Catalunha é outra região que os catalães moram e que recentemente teve um pequeno conflito por declarar a autonomia, a independência da Espanha. Que houve alguns conflitos, não muito rigorosos, e terminou que os catalães desistiram e o reino espanhol interviu e baixou a poeira na Catalunha, recentemente, há uns 2 anos atrás. Então, esse é um exemplo de um país que possui duas nações, aliás, são várias nações, na verdade, essas duas aqui são as que pleiteiam a independência em relação à Espanha. E a área curda, que também não é demarcada, mas sim uma região em que os curdos habitam entre a Armênia, Turquia, Síria, Iraque e Irã. Então é uma região muito grande em que os curdos estão habitando. Não significa que eles têm essa região para si, mas que se fosse declarado um país curdo, independente, teria que tomar território de vários países aí. E que são minoria de cada país em que os curdos habitam. São minorias e muitas vezes são massacrados devido à maioria de cada nação, que é a maioria islâmica, no caso. Raça ou etnia. Em uma nação vivem pessoas, essas pessoas com nacionalidades semelhantes possuem raça ou etnia. Então vamos verificar o que é etnia, que se distingue pelo seu aspecto cultural, linguístico e territoriais. Então a etnia existe apenas a partir das diferenças
de um povo para outro. Você só é étnico se você morar em um local em que a maioria é diferente de você. Então você é o étnico da história. Então é justamente o que distingue uma parcela da população da outra, é justamente esses aspectos culturais, linguísticos e territoriais, o que faz com que aquele grupo seja diferente, seja o grupo étnico. E raça é grupo de seres que se apresentam de forma homogênea, estritamente pura. Então, raça é um conceito biológico de seres, não necessariamente humanos, de seres que se apresentam de forma homogênea, como, por exemplo, a raça de gato siamês. Todos eles têm a carinha escura, as patinhas escuras, e isso aí dá a característica daquele animal, da raça daquele animal. Então, enquanto a etnia se distingue pelos aspectos humanos e de origem, a raça é puramente biológica. Então, será que existe homogeneidade em um grupo humano? Será que existe algum grupo que todas as pessoas sejam necessariamente tenham as mesmas características físicas e que possa dar a existência de raça humana? Ou raça humana não existe? O que existe é a raça humana e não raças humanas diferentes. Esse conceito de raça humana justamente foi desenvolvido para não estimular, mas para caracterizar o racismo de um grupo em detrimento do outro, que é subordinado, que historicamente é tido como inferior. Então, o racismo seria a forma de subjugar um outro grupo humano como raça, que na verdade raças humanas na teoria biológica, na gênese humana, não existe porque os seres humanos todos eles têm o seu código genético praticamente igual, todos eles. Então, as pequenas diferenças é o que dá as características individuais de cada indivíduo diferente. Então, ao mesmo tempo, os seres humanos têm um código genético muito igual e com detalhes que cada um individualmente é diferente. O que nos difere dos outros animais, como por exemplo o gato, o cachorro com raça, o código genético é homogêneo, o que lhe dará a raça pura. Então não existe raça humana. Então, observando aqui, nós temos um africano, um preto africano e um nórdico, branco nórdico. Então, qual seria a diferença de um para o outro? Visualmente, o cabelo, cor da pele, traços do rosto, mas a cor da pele representa apenas 0,005% de diferença genética. Então é possível haver semelhanças genéticas em uma tribo africana, entre um integrante de tribo africana e um nórdico, do que um próprio integrante de tribo africana e outro vizinho. É muito comum isso acontecer porque as diferenças da cor da pele é muito sutil, imperceptível em relação ao código genético. Mas no visual a gente vê as diferenças. Então isso não justificaria de nenhuma forma uma raça subjugar a outra, seja ela qual for. O nacionalismo pode levar à xenofobia. Mas o que é xenofobia? Xenofobia é o ódio extremo a pessoas ou coisas que venha de fora do seu país, que venha fora do seu território, do seu convívio. O nacionalismo pode levar à xenofobia, já que você tem o sentimento de pertencer àquele grupo, tem o sentimento de ser de um determinado grupo, esse sentimento de pertencer, o sentimento de ser igual, quando vem algo diferente, você já tem uma certa repugnância àquilo ali. Isso é xenofobia. O nacionalismo exalta os interesses nacionais, seja ele de ser melhor do que os outros, dependendo
das pessoas, o sentimento nacional de valorizar a cultura e acreditar que as pessoas de fora vêm degradar a cultura, a sua cultura nacional. O nacionalismo exalta também o esporte, a arte, tudo isso dentro da nação que você pertence. Então, no momento em que se acredita que o que vem de fora, que é estrangeiro, vai degradar a cultura ou até miscigenar o povo de sua nação, aí você pode vir até aversão a esses indivíduos que vêm de fora. Então isso é xenofobia, pode gerar xenofobia justamente por conta dessa exaltação dos valores nacionais. A nação é a unidade política natural. Então, naturalmente, os povos é o que fazem os países. Então, sem o povo não há um país, não há um Estado. Então, e o Estado, o país é constituído justamente por uma nação, por várias nações. Então, a nação, naturalmente, é uma unidade política. O que pode torná-la um Estado ou não, isso vai depender do contexto político, econômico ao longo da história daquele território. O Estado não pode ser governado por estrangeiros nem minorias. O Estado brasileiro, por exemplo, o presidente não pode ser um estrangeiro. Então, para se eleger o presidente do Brasil, tem que ser um brasileiro nato. Não podemos ser governados por um estrangeiro. E também, dentro de países que possuem várias nações, geralmente eles não permitem o governo por uma minoria. Como na África, tem países com várias etnias rivais, eles ficam lutando, não permitem que aquela etnia minoritária seja o governante máximo do país. Os nacionalistas repudiam imigrantes, fundamentados na intolerância. Aquelas pessoas que cultuam o nacionalismo, que pregam o nacionalismo, então ficam fazendo uma propaganda para que os outros tenham essa mesma crença de que os imigrantes sejam inimigos dos valores nacionais. E o fundamento desses nacionalistas é justamente a intolerância de acreditar que os estrangeiros, os imigrantes, podem realmente distorcer os valores nacionais e por isso eles pregam esse repúdio aos imigrantes. Como, por exemplo, muito comum os países europeus repudiarem a vinda de imigrantes tanto da África quanto do Oriente Médio, defendendo o valor de que, ou defendendo o conceito de que os valores europeus estariam em risco. E realmente, em alguns casos, até pode ser verdade, como na França, onde o governo francês é um dos que mais abre o país para os imigrantes, principalmente imigrantes muçulmanos, e estudos afirmam que, ao longo do tempo, a França pode perder o contingente de franceses, ou seja, o número de muçulmanos pode ultrapassar o número de franceses dentro do território do país, o que seria um problema. E qual é a origem dessas atitudes xenófobas? A xenofobia é causada por rivalidades religiosas. Então, dentro de um mesmo estado, mesmo país, ali pode existir religiões que, ao longo do tempo, tornem-se rivais, como dentro do mesmo território muçulmano, xiita e sunita, houve guerras étnicas. Cristãos, como maioria, principalmente lá na Croácia, não, na Bósnia, com os muçulmanos sendo minoria e sendo massacrados pelos cristãos. O inverso ocorreu na Síria com os muçulmanos massacrando os cristãos. Então, sempre que há religião envolvida, há xenofobia, visto que cada religião não quer se submeter a outra. Problemas econômicos e sociais dentro de um país onde
abrir para imigrantes causar vai causar intensificação desses problemas econômicos e sociais. Então, se no meu país já tem problemas econômicos, de emprego, dificuldades e sociais, como submoradias e baixos salários, por que eu vou abrir para imigrantes se as condições do meu país não dá nem para os próprios moradores? E incentivos de partidos políticos. Muitas vezes os partidos políticos, alguns deles, são contra a abertura para imigrantes, e isso causa uma certa xenofobia dentro dos integrantes daquele partido. E nacionalismo excessivo, pelas pessoas que realmente defendem os seus valores nacionais e que não permitem ou que não querem de nenhuma forma ser influenciado por culturas ou valores estrangeiros. No Brasil nós temos alguns movimentos nacionalistas que é em prol da independência de algumas regiões do país. Isso é histórico desde a época colonial, que algumas áreas brasileiras e algumas celebridades brasileiras buscaram a independência de alguns territórios, hein? Primeiro de Portugal, depois da independência do Império Brasileiro. Então, um deles é O Sul é Meu País, que é um grupo que elabora estudos para avaliar as possibilidades de emancipação política e administrativa do sul do Brasil. Foi fundada em 1992 e que apresenta integrantes dos 3 estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O objetivo é justamente esse, elaborar estudos para tentar viabilizar essa emancipação política e também administrativa do sul do Brasil, inicialmente como uma região autônoma e depois a independência total. Então esse é o objetivo, é um dos movimentos contemporâneos mais antigos, que foi fundado em 92. A Amazônia Independente é outro movimento que busca a independência dos estados amazônicos, da região norte, todos eles. Foi fundado em 2019, é recente, e se fundamenta na singularidade do povo amazônico e também na ameaça da floresta amazônica pelo Estado brasileiro. Eles afirmam que a floresta amazônica está ameaçada justamente pelo Estado brasileiro, que não tem condições de controlar, justamente por não ter esse conhecimento tão profundo como os amazonenses têm em sua região. Então eles buscam a independência justamente para proteger a sua cultura e também o seu valor, seus valores e suas riquezas minerais e naturais. Aqui no Nordeste, a região mais antiga do Brasil, que há muito tempo já buscava independência também da época colonial, tem a Frente Libertária Nordeste Livre como principal representante, que busca viabilizar a autonomia da região Nordeste, justamente pelo fato da peculiaridade nordestina de ser diferente justamente do restante do país, ter em relação à natureza, como em relação à língua e também ao próprio povo, a própria cultura nordestina, muito diferente do restante do país. Então eles buscam viabilizar essa autonomia da região Nordeste. Primeiro a autonomia e posteriormente, quem sabe, a independência política e administrativa da região também. Foi fundado em 2017. Em São Paulo nós temos o movimento São Paulo Independente. Então esse movimento é mais extremo, ele busca a independência total de São Paulo em relação ao Brasil. Então eles se fundamentam na riqueza industrial do Estado, que é justamente quase a metade da riqueza que o Brasil tem é produzida por São Paulo e que, se fosse independente, seria o segundo país mais rico
da América do Sul, perdendo apenas para a Argentina, né? O Brasil iria perder a metade de sua riqueza. Então é um movimento extrapartidário, ele não tem partido que defenda essa independência, e busca a independência do Estado, se baseando em sua riqueza e também na sua diversidade. Essa diversidade, seja ela diversidade econômica, diversidade cultural, trazida por povos de diversos estados. Então, aparentemente, esse movimento São Paulo independente não é um movimento preconceituoso, visto que ele se fundamenta na diversidade também do povo nordestino que construiu o estado de São Paulo ao longo de sua história, e que foi um povo que realmente trabalhou nesse seu território. Então eles se baseiam nessa diversidade cultural de vários povos do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, formada por várias pessoas de várias regiões e também de vários lugares do mundo. E aqui em Pernambuco, que é justamente o estado que mais enfatizou a sua independência, desde o período colonial, com várias revoluções, que culminou na Revolução Pernambucana, em 1817, e que por alguns dias era um país independente. Em represália, o Império fragmentou o Estado e diminuiu o tamanho, mas até hoje o Estado de Pernambuco pede a independência. Esse movimento, o GEAP, que é justamente o Grupo de Estudo e Avaliação de Pernambuco Independente, foi fundado em 2015 e defende a soberania do atual Estado de Pernambuco, assumindo em prosseguir o objetivo daqueles que morreram para formar o pernambucano de hoje, que foram justamente o povo das antigas revoluções que pleitearam justamente a independência de Pernambuco como uma república. A República de Pernambuco teria modificação na bandeira com 3 estrelas, atualmente é só uma, e é um dos movimentos mais organizados atualmente. Tem o estatuto, tem um regimento juridicamente registrado e que tem esse estudo e avaliação para o Pernambuco tornar-se um país independente, justamente pregando se baseando no histórico de Pernambuco ao longo da sua existência, desde a época colonial, de pedir a independência, e também da sua diversidade cultural, diversidade natural, sua riqueza natural e riqueza humana, afirmando que o Pernambuco, tornando-se um país independente, não iria precisar da economia brasileira, visto que os impostos que nosso Estado arrecada vai para a União e a União divide para os outros estados, e que Pernambuco às vezes arrecada mais do que recebe da União. Então esse é o fundamento que o movimento pela independência de Pernambuco.